É um prazer estar de volta e dessa vez para falar sobre um livro de terror e suspense, que é do mesmo autor de Rambo, e que tem muita ação, muita violência e uma história que foi esquecida por uma galera aí. Principalmente em sebos, que eu vejo esse livrinho aí bem baratinho e sendo ignorado ali nas prateleiras. Mas será que essa ignorância é uma bênção ou será que vocês estão perdendo uma preciosidade? Vou tirar essa curiosidade de vocês, mas antes eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e compartilhem com seus amigos, principalmente aquele amigo que é rato de sebo, como eu sempre digo, assim como eu. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica desse livrinho do David Morrell aqui, Testamento do Terror, livro que eu já li há um tempo, só que eu esqueci de fazer a crítica por aqui. E sabe por que eu lembrei? Porque eu lembrei que esse livro só foi lido porque vocês, inscritos, pediram. Então tem um comentário ali de uma moça, assim que eu lancei os livros de terror antigos que eu não havia lido, ou os livros de terror dos anos 80 e 90 que eu tenho na biblioteca, que essa moça pediu para mim, ler o Testamento do Terror. E aí eu peguei esse livrinho da estante, já deixei mais perto de mim ali. Geralmente os livros que eu pretendo ler eu deixo no meu quarto, por isso que tem alguns espaços vazios na minha estante de vez em quando. E esse livro estava lá, resolvi o ler. E vou dizer para vocês que as primeiras páginas desse livro já me chamaram a atenção. Eu consegui ficar fisgado na página 20 já, eu já estava meio que pensando que eu precisava continuar essa história. Mas o que conta então essa trama? Aqui a gente vai conhecer o personagem do Reuben, que é um jornalista. Ele escreve livros de ficção de terror, mas ele escreve principalmente para o jornal. E esse cara, ele entrevistou um grande mafioso, que tinha uma rede de cartéis. E ele entrevistou esse cara, coletou essa entrevista, e na entrevista o cara falou, cuidado com o que você vai falar naquela entrevista. Melhor você não citar algumas coisas que eu comentei para você, para que a entrevista seja de boa. Só que esse jornalista, no ímpeto ali de dar a sua notícia, ele acaba transcrevendo quase que literalmente, inclusive colocando algumas opiniões que ele tinha acerca desse cara. E aí não pega nada bem. Isso acontece antes da nossa história, a gente vai saber muito tempo depois, o livro vai contando. Não é nenhum spoiler para vocês, porque por mais que o livro conte depois, está escrito aqui na sinopse da antecapa, mas ele vai contar depois para nós pelo fato de que a gente acompanha o início dessa história com a família do Reuben sofrendo um atentado bem severo. E a gente já sabe que esse atentado vem desse grande mafioso que vai mandar um monte de pessoas para matar essa família inteira. E quando eu falo inteira, é inteira mesmo. E essa família é composta por um bebê recém-nascido, por uma menininha de uns 5, 6 anos, pela esposa do Reuben e por ele. E essa família então vai ter que fugir desses bandidos, que podem ser qualquer um, pelo fato de que esse cara é um mafioso muito conhecido, com vários elementos ali que ele pode usar como seus assassinos particulares. Primeiro eu vou dizer para vocês que esse livro aqui, como eu disse no início do meu vídeo, ele é escrito pelo David Morrell, que escreveu o Totem, que é um livro de terror que eu li, mas eu não lembro, talvez um dia eu faça uma releitura, que é também escritor do Rambo, que inclusive deve ser o livro mais famoso dele. Teve inclusive uma reedição há pouquíssimo tempo atrás, não lembro qual editora que o trouxe, em capa dura, muito bonito mesmo, quase que eu comprei. Eu vou dizer para vocês que depois que eu li esse livro aqui, eu vou dar graças a Deus não ter comprado. Porque eu lembro que o Totem, por mais que eu não lembre da história em si, me deixou desapontado. Eu lembro da sensação que eu tive depois de ler o livro, que não foi uma sensação boa. Inclusive, vou lá buscar no Facebook, que eu tinha também uma página chamada Cripteca no Facebook, e aquele livro deve estar resenhado lá, para eu dar um refresco na minha memória, mas eu lembro que eu não curti. E aí, eu comecei a ler esse livro aqui. E vou dizer para vocês que esse livro vai estar entre os piores livros de 2025, se não o pior. Esse livro é muito ruim. Gente do céu, é um pesadelo de tão ruim. Fazia tempo que eu não li uma leitura tão insossa, chata, pesada em algumas partes, mas é aquele peso desnecessário. Eu não sei se você viu um vídeo meu que é de Uma Vida Necessária, que é um livro bem grandão, Uma Vida Pequena. Um livro triste, que acontece um monte de tragédia na vida do personagem, e aí no final é um final completamente satisfatório. Aquele livro ali é triste, só que ao contrário desse livro aqui, pelo menos numa Vida Pequena, é um livro de mais de 1000 páginas, ou quase 1000 páginas pelo menos, tem a questão dos personagens serem muito carismáticos,
a gente gostar dos personagens porque a gente acaba convivendo com eles por muito tempo, então a gente fica triste com as coisas que acontecem com eles. Aqui, por sua vez, o que acontece com os personagens acontece com pessoas que a gente não conhece. Então são personagens que são mal criados, mal escritos, que são mal desenvolvidos, e acontece a violência gratuitamente. Para vocês terem uma ideia, chegou num ponto do livro que aconteceu uma coisa muito pesada com uma personagem que é uma criança, que é a filha desse casal, tão pesada que eu parei o livro e falei, nossa, mas para que isso aconteceu? Qual que é o sentido narrativo? Por qualquer coisa que aconteça na literatura, tem que ter um motivo narrativo. Seja para você refletir, para ter piedade do personagem, para que você fique triste também, até mesmo isso é importante na literatura, principalmente na literatura de drama. Só que tem que ter uma motivação. Dá para você entender ali pela entrelinha. Só que aqui não. É um acontecimento que ocorre de modo abrupto, que é contado para nós como se fosse um soco no estômago mesmo, e depois essa criança acaba perguntando pro pai por que aquilo aconteceu, e você já deve ter imaginado o que é, e o pai dá uma resposta que chega a ser quase criminosa. É uma coisa absurda. E aí vai do absurdo para o absurdo, para o absurdo, para o absurdo. Chegou um momento que eu estava utilizando da minha leitura dinâmica ao máximo para terminar esse livro, porque eu já não aguentava mais. E quando eu falo leitura dinâmica, é passar o olho pela página mesmo de fato, olhar começo, meio e fim, para ver se algo aconteceu, passar para a próxima e assim indo para devorar esse livro, tanto que eu li esse livro em 2 dias no máximo. Foi um livro que ele me deixou pesado. Eu só não abandonei pelo fato de que eu tinha uma responsabilidade com a escrita que pediu para que eu lesse esse livro e pelo fato de que eu queria terminar, afinal eu não tinha lido nenhum livro antigo ainda no mês passado, né? Esse aqui, para vocês terem uma ideia, eu li no mês passado. E aí eu fiquei digerindo a informação e por isso trouxe para vocês essa crítica. Esse livro, então, é um dos únicos exemplos que eu trouxe no canal de livros esquecidos que merecem ser esquecidos. Então não corra atrás desse livro. Se ele estiver R$5, você vai pagar caro por ele, porque ele não vale a pena. E se você tem na sua estante, não vale a pena você ler. Leia só se for por sua curiosidade, porque até o final desse livro não é um final bom. Então até o final é aquele final que vai deixar você falando, nossa, tudo isso para apenas isso. Esse final aqui completamente insatisfatório, foi isso que eu senti. Então é um tormento do começo ao fim. Talvez com um começo promissor ali, mas eu garanto para você que depois da página 50 você já vai abrir mão dessa promessa para encarar a realidade, que é um livro que ele é enfadonho, cansativo, e hora ou outra, para acabar com esse cansaço, o David ele joga para você um fato muito pesado. Meio que para te acordar, sabe? Tipo, como se um professor estivesse dando uma aula muito chata, assim, com a vozinha bem monótona, baixinha, do nada, então como vocês, para você acordar. É isso que aconteceu aqui pra mim. Uma história monótona, chata, enfadonha, desnecessária, e que hora ou outra dá um berro para tentar ser lembrada. E só vai ser lembrada pelo seu aspecto estritamente negativo. Então, essa foi minha crítica. Obrigado pela atenção de você até aqui. E não esqueça que é mês de aniversário, então comenta o que você quer que seja lido, que com toda certeza vai entrar na lista. Quem pediu pra mim Ridley Sager, pode ter certeza que tá na lista, não li ainda porque chegou muita coisa e acabou atrapalhando a minha ordem de leitura, mas está ali no meu foco. Não vai sair da minha frente, uma hora ou outra eu trago a crítica para vocês.